Espaço da Cultura. Agradecer também aqui à minha estimada colega Ana da Silva por nos proporcionar mais um momento como este, não é? Podermos ter aqui a oportunidade de ouvir as histórias, de debatermos, de conversarmos sobre esta temática. E comer. Eu não vou ficar para sentar, mas o comer também faz parte, não é? E aproxima-nos, e portanto, parabéns também por te lembrares da comida que tão importante é para nós. Bem, não me alongo, como é óbvio, só agradecer uma vez mais a vossa presença, agradecer uma vez mais aqui à Ana pela organização de todo este evento e passamos a palavra. Obrigada. Nós vamos ter o Adelino vai contar 4 histórias dos anos 70. O Adelino, na altura, entrevistou o Pedro Pires. Essa entrevista encontra-se na internet. Vocês poderão ouvi-la, hoje não vamos ouvi-la. Mas num dos filmes aparece o Pedro Pires. Num dos filmes que nós vamos ver a seguir. Portanto, vai falar o Adelino contando histórias. Depois vamos ver um filme e uns bocadinhos de outro, porque o outro filme é muito longo, não podemos ver todo. E a seguir, eu gostaria muito, eu pedi ao Sr. Comandante Alcindo que pudesse também falar um pouco convosco sobre a Guerra Colonial e o Amílcar. E depois encerraremos com um Zoom com a Guiné-Bissau, onde estão também a decorrer alguns eventos. Na Guiné é complicado porque as comemorações sobre o Amílcar Cabral foram proibidas para a sociedade civil, ou seja, só o governo é que tem autorização para comemorar. A sociedade civil não pode fazer cartazes, não pode fazer eventos sobre o Amílcar Cabral. No entanto, faz. Pronto, no entanto, algumas instâncias estão a fazê-lo e nós vamos entrar em direto com a televisão Clelé e vamos encerrar o evento em conjunto com eles. Por isso não podemos... Olá! Boa noite! Então, eu vou passar a palavra ao Sousa. O Sousa é guineense, já não é nosso aluno, mas foi nosso aluno em Educação Ambiental e Turismo de Natureza. Já é licenciado em Educação Ambiental e Turismo de Natureza e ele esteve cá connosco 3 anos. E ajudou-me a organizar isto e ele vai dar uma palavrinha também de acolhimento. E aqui temos a Associação de Estudantes da nossa escola, que também vão dar uma palavrinha. E depois então vamos passar ao Adelino, sem mais demora, está bem? Primeiramente eu vou dizer boa tarde para todas as pessoas que estão aqui presentes. O meu nome é Sousa Valdé, eu sou guinense, vivo cá em Santarém, mas agora, desde que acabei o curso, eu fui para Lisboa. Então, a palavra que eu queria dizer para vocês que estão aqui, é só um agradecimento profundo, porque nós, a Guiné-Bissau, é um país que muitas pessoas que não conhecem. O Amílcar Cabral, o tamanho dela ultrapassou a Guiné-Bissau. Nós aqui, é um orgulho imenso de estivemos aqui partilhar esse evento convosco sobre o nosso líder. Então, para essa pequena palavra, eu vou dizer somente obrigado. Obrigado para a nossa professora, de forma que ele tem a ideia de organizar esse evento. Para nós é um orgulho imenso. É só dizer obrigado para todas as pessoas aqui presentes. Obrigada. Está bom? Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, um intermédio. É com muito gosto estamos aqui na representação da Associação de Estudantes aqui da Escola de Educação e também como estudantes, neste caso já licenciada e ainda estudante. É um gosto apoiar este projeto da professora Ana da Silva, que são inúmeros e sempre com causas tão boas e todos nós sabemos. O evento está super bem programado, foi muito bem escolhido. A época, então, nem se fala, tantos problemas já a acontecer e é sempre bom celebrar estas coisas que por muitos são esquecidos e que é sempre bom relembrar. Espero que aproveitem da melhor forma e que no final tenhamos todos uma boa lição daqui e daquilo que vamos ouvir. Muito obrigada. Obrigadíssima por terem vindo também. Obrigada. Da especificidade da Guiné-Bissau. Talvez também por, a certa altura, ter ficado tão triste com aquilo que estava a passar. A comitiva portuguesa era dirigida pelo então Ministro dos Estrangeiros, Mário Soares,
que era acompanhado por vários oficiais do movimento das Forças Armadas. E do lado do PAIGC chefiava a delegação Pedro Pires. E, portanto, eu fui lá, como repórter, eu estava vestido proibido de trabalhar na rádio até o dia 25 de Abril, até amanhã do 25 de Abril, depois voltei a trabalhar na rádio, mas continuando proibido de trabalhar na rádio, mas a rádio não sabia. E portanto, eu fui lá como, tanto o Rádio Clube Português, isto era a Rádio de Nascença, o Rádio Clube Português contratou-me, eu fui para noticiarista do Rádio Clube Português e fui como repórter assistir, acompanhar, dia a dia, as negociações entre Portugal e o PAIGC. E no final das negociações, penso que foi que isto ocorreu, penso eu que foi. As negociações foram num hotel que era muito famoso na altura, em Londres, não me lembro o nome, mas estavam lá jornalistas de todos os países, aquilo foi uma coisa muito intensa, era a primeira vez que Portugal tinha negociações com os movimentos de libertação, era o 25 de Abril, portanto houve um entusiasmo jornalístico, mediático absolutamente novo no plano internacional. Nós tínhamos muitas dificuldades, nós os enviados especiais tínhamos muitas dificuldades em conseguir que as delegações falassem, não é? No final, Pedro Pires deu uma entrevista, e deu uma entrevista, não foi exclusiva, agora gostas muito dessa palavra, não foi entrevista, já não me lembro se ele deu a outros, mas eu lembro-me que me deu uma entrevista que teve para aí 20 ou 30 minutos, ou coisa assim, e que foi assistida por pessoas, não tanto por outros jornalistas, mas era pessoal diplomático, e portanto eu penso que foi na própria Embaixada de Portugal lá. E o que eu retive foi isto. Foi que eu lhe disse, comecei a entrevista a dizer assim, olhar para ele, para o representante, para o chefe da delegação do PAIGC e dizer assim, é a primeira vez na minha vida que eu estou diante de um homem que durante anos nós fomos ensinados a chamar terrorista. Vou-lhe fazer a primeira pergunta. Agora, a um homem que comanda o grupo de um país que Portugal se está a preparar para reconhecer como um país independente. E o Joaquim Furtado, na altura tinha 24 ou 25 anos, disse, então está bem. E aí ele disse, então olha, leia você, porque eu não sou capaz não tenho voz. E assim as pessoas acreditam mais em si do que em mim, porque eu vou me enganar a ler. E o Joaquim Furtado é a primeira vez, o Joaquim Furtado disse assim, faz favor, eu leio isso. Portanto, foi um comunicado que foi lido, se vocês ouvirem agora, e às vezes passa, é de um homem que faz parte daquele... Ele logo à partida, quer dizer, se aquilo tivesse falhado, a PIDE prendia ao mesmo. Quer dizer, no sentido em que se vê que ele está a encarnar. Ele não é o simples locutor, é já um ator disto. Bom, eu só queria dizer esta coisa por uma razão. Às vezes a gente pensa assim, Joaquim Furtado e tal, tinha um tipo com uma pistola à frente e leu aquilo que ele disse. O Joaquim Furtado nunca tinha, até há pouco tempo, isso contou-me ele agora há um ano, até há pouco tempo, em que foi conduzido por esse mesmo oficial, já com uma idade muito respeitável, foi conduzido a um colóquio sobre o 25 de Abril, agora nos 50 anos, e assim, à altura, encheu-se de coragem e perguntou assim, Sr. Coronel, diga-me uma coisa, quando o senhor estava a apontar a arma à minha cabeça, se eu dissesse que não, o que é que o senhor fazia? E ele disse-lhe assim, não viu que eu estava a tremer? Pareceu-me um bocadinho, fiquei mais aflito. Ele disse assim, é que eu acho que lhe dava um tiro, se você se recusasse. Portanto, aquilo que o Joaquim Furtado fez naquela noite é um ato de coragem. Ele não foi um locutor, foi talvez o primeiro que acedeu, é o primeiro adepto do 25 de Abril, quer dizer, do golpe de Estado. Pronto. Dito isto, aquelas negociações, portanto, como sabem, o 25 de Abril, aqueles que têm estudado mais, estão sempre a acontecer coisas que é a primeira vez que acontece. E, portanto, em Londres também foi a primeira vez que Pedro Pires, que um terrorista, não é, deu uma entrevista que ia passar na coisa. Bom, e, portanto, eu fiquei sempre com essa coisa na cabeça que foi a primeira vez.
Mas é que há uma segunda vez. E essa é a mais importante e era a segunda história que eu vos queria contar. No dia 9 de setembro, não 10 de setembro, mas no dia 9 de setembro de 1974, estamos no mesmo dia, os jornalistas são chamados ao Palácio de Belém. Uma altura em que o general Spínola, antigo governador da Guiné e agora presidente da República, em que o general Spínola estava a habitar, era presidente da República. Então os jornalistas foram chamados para uma conferência de imprensa com Pedro Pires outra vez. E a conferência de imprensa, o general Spínola tinha em julho, feito uma declaração que tinha sido muito valorizada pelas pessoas mais progressistas, digamos, por aqueles que defendiam a guerra colonial, que tinham ficado muito desiludidos com o programa do movimento das Forças Armadas lido pelo general Spínola. Depois foi um bocadinho alterado, porque o movimento dos capitães não gostou nada daquilo, mas foi ligeiramente alterado. Mas é a primeira vez que o general Spínola, em julho, vem reconhecer o direito dos povos, das colónias portuguesas à autodeterminação. Aquilo está escrito de uma forma que, no fundo, era assim. A independência era uma coisa que, como é que era, umas eleições, não sei, era assim uma coisa, mas foi um alívio para as pessoas. Finalmente vai haver paz. Vamos lá ver agora se as negociações correm bem. Ora bem, quando Pedro Pires vem, no dia 9, a representar o PAIGC a Lisboa, vai à Assembleia da República, ficamos todos. E lá fui eu, como repórter, testemunhar aquele movimento. E como era repórter de rádio, levámos duas coisas. Era um gravador muito bom, com um cabo muito grande, que eu pudesse pôr mesmo quase junto da boca do general Spínola, porque se estava à espera que ele fosse reconhecer a independência da Guiné-Bissau. Portanto, Portugal reconhecia a independência da Guiné-Bissau. Como sabem, era do ano anterior. Bom, e então, o que é que acontece? Acontece que o general entra com Pedro Pires, numa sala que logo eu tinha achado esquisito, não é daqueles salões do grande acontecimento. Parecia uma sala de terceira. Já estão. E, então, olha, eu acabo esta história e é assim, a sala de terceira, ele chega e olha para um funcionário e diz assim: o que é que está aqui estas coisas a fazer? E o homem disse: é da rádio, tira isso para o chão. E então, o microfone, que era um microfone de pé, foi para o chão, para baixo da mesa. E enquanto ele falou, portanto, não ficava nada gravado. Só que eu tinha agarrado no microfone e tinha levado. Então estava ao fundo da sala, ele dizia: Portugal reconhece. E não ouvia-se mal, não estava a gravar. Eu dizia: Portugal reconhece. Então, o reconhecimento, vejam isto, o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau pelo Presidente da República Portuguesa não foi ouvido pelos ouvintes do Rádio Clube Português, na voz do Presidente que estava a reconhecer, mas do repórter cujo microfone tinha sido posto debaixo da coisa. Portanto, são duas histórias que têm, por um lado, aquela questão da parte histórica, não é? Das negociações que correm bem, e, por outro lado, um reconhecimento. Eu nunca vi isto assim escrito, não sei porquê. Um reconhecimento de Portugal que, no entanto, foi feito perante jornalistas com um pé atrás do próprio Presidente. O Presidente que reconhece, diz: reconhecem, mas não ficam com a minha voz. No fundo é assim, não ficam com a minha voz. E eu digo uma coisa, foi depois deste desafio que eu pensei assim: tenho que ir procurar para ver o que é que da RTP, porque estava lá também a RTP, o que é que da RTP, nos arquivos da RTP está, e da emissora nacional, que era a Rádio Pública, não é? Que ainda não tinha sido nacionalizada, e portanto, o que é que eles têm, que hoje será na RTP também. Portanto, esta era uma história, são duas histórias, a história que se está a fazer em Londres, e esta história de reserva de um homem que, um mês antes do 25 de Abril, 2 meses antes do 25 de Abril, tinha escrito um livro, Portugal e o Futuro, que criou tanta expectativa, não é? Embora ele defendesse uma federação, não é? Mas pronto, foi uma coisa que irritou muito o regime e, portanto, fez também acelerar tudo. Portanto, são estas duas histórias, digamos, antes das outras duas histórias
que me pedem para eu contar o melhor que eu me ofereci para contar. Vamos ouvir o Luís Montes, jornalista de referência É certo, não? jornalista português. Pronto, então, Então vá. duas histórias que foram selecionadas por quem me está a entrevistar agora, quem me apresentou agora, foram duas histórias selecionadas e que ocorreram, que aconteceram em 1977. Portanto, já tinha havido o 25 de Abril, já estávamos 2 anos passados, e havia muita gente que ia como cooperante para a Guiné. Era um entusiasmo, sobretudo os professores. Os professores eram os mais entusiasmados, tiveram lá imensos professores, e havia realmente uma comunidade que estava galvanizada com essa perspectiva, com essa possibilidade de ir para um país que tinha uma atração especial, porque o PAIGC tinha uma atração especial em relação aos outros partidos. E, portanto, esse partido era um partido, reparem, havia aquelas ligações da Frelimo, ligações políticas internacionais, o MPLA, essas coisas, e o PAIGC, para já tinha um líder, que eu, aliás, gostava, eu tinha pensado perguntar se vocês não, aí em Bissau ou onde estiverem, mas aqui em Santarém, tinham lido o Público 2. O Público 2, na sua página 28, fica já aqui o desafio, na sua página 28, traz um trabalho sobre o dia 12. E então, esse trabalho traz um trabalho feito por uma antiga jornalista, não sei se ela ainda continua a exercer, chamada Paula Torres de Carvalho, e na página 28, o artigo dela chama-se assim, tem o título: Programar o esquecimento de Cabral só pode ser uma grande estupidez. E, portanto, desenvolve realmente a lamentável situação que, não apenas na Guiné, mas pelos vistos e por aquilo que ela escreve, também, de algum modo, em Cabo Verde, está a acontecer. Ora, depois, cita palavras do antigo embaixador de Cabo Verde em Portugal, Carlos Reis. E eu gostava muito de vos ler, pelo menos para aqueles que não leram, essa citação. Diz assim: Cabral legou ideias que incomodam. São ideias que não pertencem só ao passado. São também ideias do futuro. Cabral, sempre. Eu acho que isto é muito bonito, é o melhor que se pode dizer desse legado de Amílcar Cabral, e por isso eu queria, antes de dizer as outras coisas, queria dizer que subscrevo inteiramente estas duas citações, as do título do texto, da Paula, e, em particular, esta frase que põe assim tão em evidência essa herança extraordinária. Quer dizer, Cabral era uma figura para além de todas as outras, não é? É uma figura ainda hoje presente e o seu legado é absolutamente essencial. E então, finalmente, vou entrar nas suas histórias. Portanto, eu estava em Bissau, eu então fui como uma espécie de cooperante. E a história é rápida. Um dia recebi um telefonema de alguém que me disse: está em Lisboa o Ministro da Comunicação da Guiné-Bissau, que gostava de falar consigo. O Ministro da Comunicação, o Manecas Santos? Sim. Mas porquê é que ele quer falar comigo? Isso e tal, não sei o quê. Ele pediu. Eu fui lá. E então, ele disse-me: olha, eu queria convidá-lo a ir fazer uma ação de formação de jornalismo à Guiné-Bissau. E eu, uma ação de jornalismo? Sim. Mas espera aí. Exatamente, que à Rádio Nacional? Sim. Mas a Rádio Nacional... Mas na Guiné-Bissau está um partido único. A rádio é nacional. Aquilo que eu conheço dos países que têm um partido único é que não há jornalismo. Há obediência às regras que são impostas pelo partido único. Não há liberdade de expressão. Há uma tentativa de liberdade de expressão e, portanto, eu acho que quem falou em mim, quem é que falou? Foram várias pessoas. Mas quem falou em mim, então não lhe disse que eu, no jornalismo, defendo a liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade, não aceito censura,
e não aceito o domínio de um partido. Portanto, o que é que eu vou ensinar aos jovens da Rádio Nacional se eu lhes vou ensinar a fazer só? Posso ensinar técnicas, mas depois técnicas que estão ao serviço de alguém que manda e que diz não, nada disso, você vai dizer aquilo. Isso não é jornalismo. E diz ele assim, mas foi por causa disso que eu estou aqui convidado. Mas está a convidar a mim por causa disso, porquê? Exatamente por aquilo que eu sei de si, que você defende esses valores. Nós também queremos esses valores na Guiné-Bissau. Foi para mim uma revelação. Eu disse assim, olha, eu então fico muito feliz porque se isso acontecer, eu acho que vou participar num caso inédito no mundo político, não é? Que eu conheço, pelo menos, da história política, que é um país com partido único no poder, estar a reconhecer inteiramente a liberdade de expressão dos seus jornalistas. E fui para lá. Fui para lá e pronto, aquilo correu muito bem. Era diretor o Agnello Regala, a quem eu saúdo, se por acaso puderem dar, se ele não estará a ouvir, mas saúde, porque continuo a ter muita consideração por ele, Agnello Regala, que durante o tempo em que o curso decorreu, nunca fez pressão nenhuma sobre mim, para eu ensinar outras coisas, ou alguém lhe tenha lá e dizer, o tipo está a defender a liberdade de expressão e tal. Não só, como até nos tornámos amigos. E até aconteceu uma coisa muito interessante, que um dia estava eu no gabinete dele, era um sábado, e vai lá o senhor da portaria e diz, está ali o senhor embaixador da RDA que precisa urgentemente falar consigo. E eu levantei-me, evidentemente, para sair, não é? Ele apresentou-me, isto é um jornalista que está aqui, não? Faz favor, senhor embaixador. E então o senhor embaixador da RDA ia dizer que estava muito triste, porque no dia tal, e assim uns dias antes, a Rádio Nacional, porque a RDA tinha oferecido uma ambulância ao Hospital Simão Mendes, não sei, enfim, um hospital, uma ambulância, e a Rádio Nacional só tinha dado 2 minutos ao acontecimento. Isso não pode ser. Quer dizer, uma coisa daquelas, com aquela transcendência, mostrava a amizade entre o povo da RDA e o povo que não podia de ser tratado daquela maneira. E o Regalo disse esta coisa, que eu acho, o Regalo disse esta coisa extraordinária, disse assim, portanto ele começou a nossa amizade, e então o Regalo também disse, aliás, nesse tempo, na Guiné-Bissau, todos os discursos começavam por o legado de Miguel Cabral, não sei o quê, a amizade entre os povos, ele disse também, e disse que nós temos, o nosso povo está muito agradecido ao povo da RDA, e depois de dizer todas essas coisas, que eram já narizes de cera, no discurso corrente entre as pessoas, disse assim, senhor embaixador, nós agradecemos muito o seu contato, as suas palavras, que certamente vamos ter isso em causa, mas sabe, este senhor que está aqui, é jornalista, até veio cá, está cá a dar uma coisa, até lhe podia explicar melhor esta questão dos critérios e das coisas. É preciso vermos que notícias naquele dia, a importância das notícias, para definirmos o que temos aprendido com ele e tal. E, na verdade, senhor embaixador, naquele dia, eu por acaso reparei nisso, e naquele dia houve acontecimentos mais importantes. E, portanto, nós não deixámos, no entanto, de dar a importância que nós entendemos sobre isto. Isto, para mim, foi uma confirmação daquilo que Manecas Santos me tinha dito. Nós queremos fazer um jornalismo responsável, não é? Mas um jornalismo baseado num conjunto de regras que sejam regras que têm a ver com a forma como se elenca, como se coloca a ordem das notícias, etc. Portanto, esta foi uma experiência, digamos, muito positiva, que depois, aliás, eu voltei a ter ainda no tempo do Tony Checa, enfim, e que me tocou muito. Agora quero contar-vos uma história, foi uma história que impressionou muito aqui o nosso amigo, José Gomes, Fernando José Gomes, não é? Que o impressionou muito e que, na verdade, a mim, na altura, eu não me apercebi da importância daquilo, porque, olha, aí está, no meu quadro de classificação dos acontecimentos, meu pessoal, não é? Aquilo não tinha fundamento.
um dia estavam, como eu vos disse, estavam muitos, imensos cooperantes lá. E normalmente nós, os cooperantes, encontrávamos ao pequeno almoço. E, portanto, ao fim de 2 ou 3 meses, já tinha passado algum tempo que eu lá estava, uma cooperante, professora, aproximou-se de mim e disse assim: tu ouviste esta noite os tiros? Quais tiros? Tiros, pá, tiros durante bastante tempo. Não ouvi nada. Mas o que é que foi? Pá, para aí umas coisas. Tá. Depois, 2 ou 3 dias depois, disse-me aquilo, estão a matar os comandos africanos. Não é? Mas tu tens algum dado e tal? Não, mas tenho aqui amigas e tal. E havia 2 ou 3 amigas que disseram também, eu ouvi e tal. E eu falei com várias pessoas. Os primeiros até com jornalistas. Por exemplo, o Zé António Salvador, que viria mais tarde, não sei se vocês conhecem, estava muito ativo nessa função. Foi, pá, não tive evidência disso. Sim, realmente há rumores e tal. E depois falei com outras pessoas que viviam, eu acho que havia um bairro especial onde estavam mais professores, nós não estávamos num hotel, que viviam mais próximo disso, ou enfim, dela, e disseram, mas ela sabes que ela tem uma depressão, vai para Portugal, não se está a adaptar nisso e tal, e provavelmente essas coisas. E portanto eu falei não me lembro se perguntei ao Daniel Regala, ele poderá dizer, ou ao Tony Checker, não me lembro se falei com eles, mas a verdade, as informações, entre aspas, não é? Que me chegaram era de que devia ser uma ilusão depois, até porque a Guiné-Bissau, o governo da Guiné-Bissau tinha, nas negociações, tinha ficado claro que os comandos africanos não iriam ser mortos pelo PAIGC. Não é? E, portanto, isso era um ato, não é? Que infringia, não é? Um acordo. Pronto, eu não acreditei. Até que acho que foi em 80, ou depois do golpe de Nino Vieira, acho que foi o próprio Nino Vieira, agora não tenho a certeza, vocês sabem melhor do que eu, que veio confirmar isso que tinha acontecido. E eu senti-me muito mal. Não, porque eu não estava lá como jornalista, como já vos disse, estava lá, mas estava a formar jornalistas, não é? Mas eu estava, aliás, fora da rádio, naquela altura, portanto não podia, não tinha tempo para fazer essa investigação, mas na verdade eu arrumei o problema naquela altura. E reconheço, e sei que isso custa muito a alguns, eu reconheço, e por isso fiz essa confissão logo a ele, eu reconheço que não devia ter com tanta facilidade admitido que era uma fake news. Porque na verdade sentia-se peso quando foi mais ou menos dito, sim senhora, o governo do PAIGC, logo em 77, não é? Matou comandos africanos, guineenses, que estiveram no exército português. Não é? Portanto, essa é uma questão que a mim agora, depois disto, ter sido chamada a atenção, não é? Assim, para além de sempre ter achado que aquilo realmente foi, e não tenho, e essa história foi uma história importante. E eu, embora não estivesse lá a fazer reportagem, eu gostava de, agora, olhar para mim e para o meu comportamento, gostava de, na altura, ter feito uma coisa que, aliás, se aprende no jornalismo e que certamente eu até, enfim, transmiti aos formandos da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, que é o jornalista tem que procurar o contraditório. Quer dizer, e portanto procura aqui, procura lá, consulta várias fontes e portanto depois, se tem mais evidência para uma coisa, é nesse sentido, depois continuaremos a investigar, etc. Portanto, eu falhei aí como cidadão, é para mim uma dupla falha, que é como cidadão, que arrumei a questão para o lado, e também como, embora não em serviço, como jornalista, porque realmente devia ter investigado. Pronto, essas são as minhas 2 histórias, digamos, que têm a ver mais com a Guiné-Bissau, mas eu gostava também de dizer isso assim antes de que me faça alguma pergunta relacionada com isto, e que é o seguinte: na verdade, o ambiente
Quando eu disse que havia um entusiasmo absolutamente extraordinário entre as pessoas, entre os 20 e 30 anos, não é? Que se ofereceram para ir para a cooperação. E era na Guiné, que era um partido que tinha uma especial, acho eu, não sei se estou, depois também Moçambique, mas depois é que vinha Angola, e depois houve aqueles problemas em Angola e tal. Portanto, havia, eu penso também por força da mensagem e da herança de Amílcar Cabral, havia uma simpatia especial e havia uma expectativa em relação ao PAIGC, que era uma expectativa benéfica, quer dizer, que era uma expectativa de nós temos a expectativa daquilo que vocês vão fazer e não duvidamos que vocês vão fazer. E, portanto, e nesse sentido, aquilo que contrariasse, digamos isso, eu acho que nós tínhamos a obrigação, aqueles que simpatizávamos com esse futuro, tínhamos a esperança nesse futuro do país que se ia construir, nós tínhamos a obrigação de estar ao mesmo tempo alerta para tudo aquilo que indicasse que o caminho não estava a ser seguido como deve ser. E, portanto, nesse caso, aquilo que eu digo não é em meu favor, mas é em todos os que continuaram durante muito tempo convencidos de que o caminho era aquele caminho que era o caminho herdado, que tinha sido apontado por Amílcar Cabral, muito tarde, acho que talvez demasiado tarde, embora isso compita ao PAIGC e a todos aqueles que depois vão eleger, porque houve eleições, vão eleger os seus representantes, mas nós também, os que estávamos fora, o facto de nós, cidadãos portugueses, com algumas responsabilidades, em primeiro lugar os políticos, mas também os jornalistas e também outros e pessoas, nós todos devíamos ter tido também, talvez tenhamos também a nossa cota de responsabilidade no facto de não é esconder, nem omitir intencionalmente, é de não ter dado atenção aos sinais que já que afinal começaram a ocorrer cedo demais. Eu depois, vocês acho que não têm tempo para as outras duas histórias, mas a terceira história, que é a história mais feliz disto tudo, para além daquela de estar a acompanhar as negociações que vão a bom termo, a mais feliz de tudo é uma história felicíssima e, no entanto, há lá um sinal. E eu olhei esse sinal, daqui a bocado vou contar-vos, e vocês ficam com inveja de não ouvir. Esse sinal era um sinal que era facilmente suplantado pelo lado positivo daquilo que estava a acontecer. É uma coisa também que aconteceu na rádio. Gostava também de partilhar que aqui, quando foi a projeção de cinema, aqui há 2 dias, para a comemoração do 50º do reconhecimento por Portugal da independência da Guiné-Bissau, que houve um jovem que disse uma coisa muito interessante, que eu retive, foi ele ao ver o Simão Mendes no filme, disse, depois no fim dos comentários, no debate, disse eu toda a vida ouvi falar no Hospital Simão Mendes, mas nunca tinha visto a cara do Simão Mendes. Isto é muito interessante, que, como estava a dizer, que as pessoas parece que se esqueceram, esqueceu-se tudo, e esperemos que haja uma recuperação do interesse por Cabral na sequência destas comemorações. Nós vamos então começar aqui a nossa iniciativa, vamos desejar bom jantar a toda a gente. Zé, tens alguma pergunta? Tens uma pergunta relacionada com as histórias ou não? É um comentário, ele é mais comentário. Eu depois faço para colher. Pronto, então vá. Mas só uma coisa. Eu anotei e agradeço muito ao Adelino esta última observação de que do reconhecimento que os jornalistas podiam ter feito um pouco mais, ou seja, naquela altura. Eu compreendo, eram os tempos, era outro entusiasmo, era outra. Mas eu depois terei a oportunidade para o filme falar um pouquinho e ir um pouco melhor do curso. E o final do curso coincidia com uma visita de Luís Cabral ao interior do país, a uma das aldeias mais martirizadas durante a Guerra Colonial, pela aviação portuguesa, que ficava na fronteira com a Guiné, Conakry, Dar es Salaam. E eu, quando eu estava a pensar o que é que eu lhes vou...
havia um exame final, como devem calcular, não é? Como nas coisas a sério. Então, o que é que eu vou fazer? E quando me disseram isto, dizem assim, e qual é a importância? E contaram-me assim, pá, aquela aldeia foi a mais martirizada, não sei o quê, e é a primeira vez que o Luís Cabral vai ao interior. Pronto, 2 razões, cá está, 2 razões para... Epá, isto é muito importante. E então eu pus como trabalho final que os formandos se organizassem em equipa, para já pedimos autorização, e a Presidência da República autorizou. Portanto, eles iam mandar uma ou outra crónica, mas aquilo não era para ir para o ar, aquilo era um exame, não é? Portanto, mas a melhor crónica podia ir para o ar, aquilo também era uma visita de 2 dias ou 3. Pronto, então lá organizámos aquilo, tínhamos uma equipa como uma redação. A redação também fazia as suas coisas, agora estes eram os formandos. Pronto, lá fomos. Na comitiva de Luís Cabral, chegamos lá, e os guineenses que estão aqui conhecem melhor, e os portugueses que estiveram também lá, sabem isso. Onde é que é recebido quando chega à terra onde vai? É debaixo da árvore grande, pelos homens grandes. Garandi, não é? Homem Garandi. Que, portanto, toda a gente se pôs, o povo debaixo de uma árvore enorme, não é? Que é lá realmente a árvore da sabedoria, onde se vê, e o homem Garandi foi fazer um discurso. No dialeto local, que Luís Cabral não conhecia. E, portanto, ele falava e um tradutor dizia-lhe o perdão ao lado, o presidente, assim andar, para ele perceber. A certa altura do discurso, as pessoas começavam-se a rir. E o tradutor traduzia que não tinha graça nenhuma. E o Luís Cabral disse assim, desculpa lá, eles estão a rir de quê? E eu, dizia ele. E assim foi 2 vezes e não disse o que era. E o Luís Cabral disse assim, eu quero que você traduza aquilo que eles disseram. Então, o tradutor disse assim, o homem grande está a dizer que o povo, este foi o povo mais martirizado durante toda a guerra. Os aviões túneis vinham cá e matavam as pessoas, matavam bombas. E nunca as pessoas abandonaram o partido. Sempre estiveram ao lado do partido. E agora, o PAIGC, os dirigentes do PAIGC foram para Bissau, para a cidade, e nunca mais vieram, nunca mais lembraram do povo. Vestiram, isto é uma coisa espantosa, eu comovo-me, não é? Vestiram o fato do domingo e nunca mais quiseram saber daqueles que vestiam o fato do trabalho. O Luís Cabral ficou absolutamente, isto é uma crítica violentíssima, duríssima. Então Luís Cabral aproveitou isto, ou utilizou isto, ou respondeu a isto, fazendo para aí talvez 5 minutos ou mais, dizer assim, têm razão. Têm razão. Esta é a primeira viagem que nós fazemos para vir agradecer ao povo os seus mortos, a sua luta, a sua fidelidade ao partido e tal. E depois disse, mas eu só posso dar-vos uma explicação. E então começa a explicar. E deu 2 ou 3 exemplos que eu acho absolutamente extraordinários. Que é assim, como sabem, nós no tempo da guerra tínhamos os armazéns do povo. Não é? Os armazéns do povo. Coisa pequenina que a gente tinha e tal. Chegámos lá e temos o povo inteiro. Temos um país inteiro. E, portanto, não pode ser alimentado com as pequenas coisas que vêm nós temos que entramos num outro mercado. Há muitos países que nos ajudam, mas nós temos que ir lá buscar as coisas, ou eles mandam. Nós temos que organizar, distribuir. Temos uma função que antes se resolvia nos armazéns que a gente tinha da guerra, mas agora se vê à escala do país. E depois sabem. Por exemplo, sabem quanto é que o governo de Portugal, quanto é que, ele não disse assim o governo de Portugal, sabem quanto é que ficou nos cofres
do Banco Nacional Ultramarino. O Banco Nacional Ultramarino era, para os mais jovens que não saibam, era, digamos, o Banco de Portugal do tempo, não é? Quer dizer, lá. Portanto, representava o Banco Nacional Ultramarino, era. Sabem quanto é que os. Eu acho que eu não disse tudo, as pessoas já não diziam assim, mas quanto é que o Banco Nacional Ultramarino deixou nos cofres? Eu agora não sou capaz de vos dizer, mas escrevi isso em qualquer lado. Não sei se ele disse 10 escudos, escudos era a moeda de então. 10 escudos, se um escudo, se 100 escudos, mas de certeza que não era mais de 100 escudos. Isso é um cêntimo, mas é sobretudo uma coisa. É uma falta de consideração. É um erro de tudo, não é? Político e humano, não é? É dizer assim, dizer um palavrão e depois dizer assim, pronto, está bem, mas olha, vocês agora arranjem dinheiro e os invencíveis. E portanto contou isto. E contou, depois deu alguns exemplos. Olha, por exemplo, nós para o arroz, nós temos arroz, mas não chega, e portanto temos que ir, depois temos que não sei o quê. Então, fez ali uma lição que eu achei que era muito, era notável até, foi pedagógica. Ele ali explicou realmente que é sair, não é? Sair da guerrilha, não é? Sair da guerrilha e dos consideramentos disso, ir para a paz, mas a paz implicar uma governação de um país inteiro e os contactos com o exterior e os... Olha, tudo isto, era tudo o que vocês podem pensar. E, portanto, eu fiquei, este tipo, pensei, este tipo, desculpem esta expressão, mas este tipo fez um mea-culpa. Este tipo reconheceu diante do povo que eles falharam. Bom, e então aquilo acabou. E fomos todos para a aldeia. Chegámos à aldeia, que, como devem calcular, não tinha nada. Só a comitiva tinha aquilo... as pessoas mais críticas nessa altura já chamavam ao governo da Guiné-Bissau, ou melhor, aos dirigentes do governo, tanto aos ministros e tudo isso, e enfim, ao Comitê Central, essas coisas, a volvocracia. Porquê? Porque a Suécia tinha... A Suécia, que foi um país que apoiou muita coisa, uma das coisas com que apoiou foi com Volvos. E então, as ruas, o que se notava nas ruas de Bissau eram os Volvos a passar quando governantes passavam. Portanto, os mais críticos chamavam Volvocracia. Só mais tarde é que eu pensei nos tais sinais, por causa disso, o tal sinalzinho, que é assim. Isto é extraordinário. Esta história pertence a uma história ou outra, que é a construção de um país onde o partido que o libertou é capaz de cometer um pecado 2 vezes. Sabem que São Pedro negou 3 vezes, não é? Que era discípulo de Cristo, não é? Lembram daqueles que sabem dessa coisa? Negou 3 vezes. E foi à meia-noite, quando o galo cantou. Portanto, e foi o primeiro padre da Igreja, o primeiro bispo da Igreja, e hoje chamam-lhe São Pedro. Portanto, Luís Cabral negou 2 vezes a sua função em poucas horas, não é? Portanto, mas eu, na verdade, são os tais pequenos sinais que a certa altura tu começas mais tarde, mas já é tarde demais talvez. Quer dizer, na verdade o que eu fiz foi um exercício de grande reconhecimento sobre o partido que estava no poder. E passaram ao lado coisas que depois vieram a transformar-se. Eu não perdi ainda as esperanças, acho que nós não mesmo. Agora as pessoas dizem, então o 25 de Abril e tal. O 25 de Abril já tem 50 anos, vai ter mais 50. Se nós falharmos, não vai continuar. Portanto, também é o povo ainda. Então são as pessoas, é a responsabilidade das pessoas. Mas eu não quero fazer um discurso moralista nesse sentido, só quero dizer, dar-vos os 2 lados da mesma história feliz. São 2 lados de uma história feliz. São coisas felizes, mas que podem redundar também a coisas infelizes. E por isso é preciso, acho eu, ficarmos alerta. Estas são as minhas, por isso é que eu chamava, o meu homónimo, Gomes, eu tenho historietas para contar, ainda por cima são daquele período da década de 70, não é? Pois em 80, como eu disse, passei por lá, mas não. E depois não fui lá como repórter às guerras, não é? Portanto, às guerras civis, não é?
aquela coisa terrível, e comecei a ficar um pouco, devo dizer. A última vez que fui lá, a propósito de Simão Mendes, que eu estava a contar, eu conheci, não Simão Mendes, mas o seu hospital, evidentemente. E foi quando eu fui lá a segunda vez dar um curso. Era o Tony Checker, mas fui quer dizer, foi o PNUD que me contratou para ir lá dar um curso. E eu, no final do curso, apanhei aquilo que me deixa de área, não é? E fui para o Simão Mendes. E no dia seguinte, quando abri os olhos, vi um vulto que tinha assim uma coisa vermelha, parecia um bispo e estava a fazer assim. Eu falei assim, eu também estou a morrer, e o homem estava a dar as revoluções. E olhei para o lado e era um padre que estava a morrer ao meu lado. Não é? Mas pronto, mas foi o meu único relacionamento com o Hospital de Simão Mendes e foi a última vez que eu estive, acho eu que foi a última vez que eu estive na Guiné-Bissau, abençoado por um padre que estava a abençoar o outro, mas eu apanhei também. Pronto, já fui abençoado. Muito obrigado. O legado, eu acho que é nisso que a gente tem que se focar. É a realidade, mas quando há uma luz, não é? Quando há uma coisa, nós seguimos essa luz. E o Amílcar Cabral tem essa. É impressionante, um homem naquele tempo, não é? E conseguiu manter o partido equilibrado naquele tempo difícil. E falava com os suecos e era ouvido nos Estados Unidos, nas universidades dos Estados Unidos, ia lá fazer conferências e dizia coisas que ainda hoje são coisas que nos impressionam pela sua atualidade, pela força intrínseca que há ali, pela esperança que há de um outro mundo, não é? Com outras condições e em que são os problemas das pessoas que interessam. Portanto, é nesse sentido que este grito, ou esta frase, não é? Que o tal, eu não o conheço, o tal antigo embaixador Carlos Reis disse, e eu vou repeti-la para vocês, porque vocês já vejo que vocês não são leitores do Público. Cabral legou ideias que incomodam. São ideias que não pertencem só ao passado. São também ideias do futuro. Cabral sempre. 25 de Abril sempre. Está tudo. Parabéns à Ana da Silva, ao Adelino Gomes, por esta sessão comemorativa do Amílcar Cabral e da libertação da Guiné-Bissau, da liberdade, e sublinhar que de Santarém partiu a coluna capitaneada por Salgueiro Maia, que fez 2 comissões na Guiné, e nessas 2 comissões ele tinha um jornal de caserna que era o Progressista. E, portanto, que teve a Universidade Nova há poucos meses, fez uma exposição sobre esse jornal. Correspondemos ao apelo da Ana da Silva para estar aqui. Estamos aqui 3 elementos da Associação das Comemorações Populares do 25 de Abril, que praticamente logo a seguir ao 25 de Abril de 74 tomou ombros a comemorar o nosso Abril em parceria com a Câmara Municipal. E este ano, como foi os 50 anos, foi umas grandes iniciativas. Estamos já a preparar, temos já uma reunião proximamente, daqui a poucos dias, a preparar já do próximo ano. E, portanto, era este testemunho que eu queria aqui deixar. Parabéns. Obrigada. Boa tarde, João Massi, sou estudante de gestão de empresas. É assim, eu ouvi tudo que o senhor disse, eu tentei apontar algumas coisas, mas só que uma pergunta só que eu quero fazer. É assim, falando sobre capitais, montaram que os portugueses deixaram do país, eu penso assim, será que, na minha forma de pensar, é só por causa desse capital que deixou o meu país nesse caos? Não. Ou seja, o legado que o Amílcar Cabral deixou diz assim: os Guiné-Bissau podem avançar só quando os guineenses pensam com a própria cabeça e trabalham com as mãos. A Guiné não pode avançar seja com os portugueses, cabo-verdianos, angolanos, nada. A Guiné pode avançar com os próprios guineenses. Ou seja, nós que estivemos cá em Europa para estudar, estamos a fazer o quê? Estamos a estudar, a tentar revolucionar, como Salgueiro Maia, como que eles fizeram. Então, é assim, a pergunta que eu quero deixar.
minha forma de tentar perguntar pode ser diferente que tu pensas. É assim, será que, qual é a tua intenção, ou seja, Guiné, onde tu estiveres lá em Guiné, e agora, algumas notícias que tu ouves sobre Guiné, qual é o ponto de vista que tens em relação a essa situação? Não falando de situação política, econômica, não sei. Ok, não isto, mas a tua forma de tentar tirar eleições que a Guiné está a ultrapassar nesse momento, epá. E outra pergunta, eu acho que o que a Amílcar Cabral fez, seja lá em Guiné ou Cabo Verde, hoje em dia, para ouvir pessoas falarem da Amílcar Cabral, é só no Cabo Verde. Ou seja, os guineenses desprezaram o legado da Amílcar Cabral totalmente, totalmente. Hoje em dia, cá em Portugal, seja lá em Guiné ou Cabo Verde, esse ato era para os guineenses fazer isso. Mas para saber da história da Amílcar Cabral, tens que fazer o quê? Tem que recorrer às instituições portuguesas. Porque instituições de Guiné nada, não estão lá, nada. Eu que estou aqui, nem 50% da Amílcar Cabral, quem eu conheço, é 50%. Achas que vou conhecer quando? Então, uma pergunta que eu faço para os meus colegas estudantes cá em Portugal é pá, o que é que nós esperamos da nossa Guiné? O que é que nós queremos? Estamos aqui para estudar, para fazer o quê? Para tentar revolucionar a Guiné. Fazer com que o nosso povo sinta liberdade. Liberdade não é só quando é liberdade de expressão ou liberdade financeira econômica, não. Pode ter capital monetário muito, mas quando a pessoa não está libertada psicologicamente, epa, não adianta. Então, eu apelo-vos que vocês se concentrem no estudo, seja com dificuldade, com fracasso. Vou tirar só um exemplo. Eu li um livro de Napoleão, que diz assim, N bilionários americanos que já fracassaram mais de 2 vezes, mas hoje em dia são chamados de bilionários. Pode fracassar na faculdade, não importa. O que interessa é atingir o objetivo. O que interessa é atingir o objetivo. Mas, epá, por fim, há algumas dificuldades que atrasa, que não deixa a pessoa ultrapassar a barreira. Eu entendo, porque eu passo aquela dificuldade, estou a passar. Mas com aquela dificuldade faz-me aprender muito e poder, quando eu vou, porque o meu desejo é estudar e voltar, mas vou voltar como? Isso que é o problema dos estudantes guineenses que vivem cá. Alguém pode terminar a licenciatura, mestrado, que está apto para servir o país, mas vai voltar como? Que garantia? E que está em causa. 20 e tal anos. Será que vou presenciar o desenvolvimento do meu país? Isso que está problema. Isso que está problema. Será que eu não posso presenciar o desenvolvimento do meu país? Até os meus filhos? Epá, eu não sei. É aplaudível, exatamente porque você pôs essa questão essencial. Essa coisa da gente... A potência colonial tem culpas, e nós estivemos lá quase 500 anos. O nosso universo, o nosso império, foi de quase 500 anos, não é? Foi uma coisa absolutamente extraordinária, esmagadora também de culpa. Eu acho que Portugal, há pouco falou de dois militares que estiveram na Guiné-Bissau, e eu gostava de lembrar que esses 2 militares, como outros aliás, mas um deles em especial, o homem que comandou a força de Santarém, Salgueiro Maia, tinha, quando acabou o curso na Academia Militar, primeiro, foi para a Academia Militar, porque acreditou que devia dar o seu contributo para o Império. O Império. Multirracional, pluricontinental, era aquilo que a gente tinha aprendido na escola, os mais velhos. Ele era da minha idade. Tínhamos aprendido isso tudo na escola. Não é? E foi para isso, para dar esse contributo, que ele foi para lá. E o primeiro sítio para onde ele foi ter uma comissão foi em Moçambique. E quando chegou a Moçambique, pensou assim, bom, se é para fazer a guerra, e foi isso que eu vi para cá, temos que fazer a guerra como deve ser. E ofereceu-se como comando. E fez a guerra como comando na Guiné-Bissau. Como, aliás,
o coronel Matos Gomes, que tinha andado com ele também a estudar, em Tomar, não é? E também esteve lá, fez a guerra, ambos ganharam, se eu não, está aqui um militar que me pode estar a ouvir, eu penso que ambos ganharam a mais alta condecoração da Cruz de Guerra, por feitos na guerra. Mas ele, a certa altura da sua comissão na Guiné, em Moçambique, percebeu-se de que no seu contacto, que era o contacto depois de fazerem operações, etc., iam para a Beira ou para outra cidade, e contactavam com quem? Com os brancos, não é? E normalmente com os negros que eram empregados, não é? Que havia ali uma certa coisa. E começaram, e sentiam, ele conta isso no livro, sentiam, quando passavam, iam a um café, não sei o quê e tal, havia sempre umas bocas. Então tu, em vez de estás a fazer a guerra, estás agora aqui a beber uma cerveja e não sei o quê, ele começou a ver que ele ia falando com outros, sentiu que depois alguém lhe disse, epá, e esta malta tem os filhos, alguns destes tipos têm filhos a estudar na África do Sul e não sei o quê e tal, e que não foram para a guerra. Bom, começou a ter uma certa consciência. E quando foi para a Guiné, teve uma maior consciência de que a guerra estava perdida. E estava perdida não pelos militares serem maus a combater, mas, na verdade, estava perdida porque não havia solução militar. E sabem quem é que chegou primeiro a essa conclusão? O general Spínola. E o general Spínola, e por isso mesmo o general Spínola veio a Portugal dizer ao primeiro-ministro, que já não era Salazar, que era o professor Marcelo Caetano, dizer isto mesmo. A guerra não tem saída militar, temos que fazer uma saída de negociação pacífica e tal. E Marcelo não aceitou. E, portanto, estes militares que tiveram esta consciência e os mesmos que fizeram a guerra a sério, a certa altura, respaldados, como agora se diz, apoiados, quer dizer, assentos num homem que eles tinham, por quem tinham muita consideração, e é verdade, que era um general muito prestigiado, dizem, não há solução, temos que fazer como o nosso general diz. Temos que ir para uma outra solução que acabe com este regime, porque o regime não aceita isso. E, portanto, eles assumiram ao mesmo tempo, você fez um apelo à responsabilidade de cada um. À responsabilidade de cada um. É dos políticos, é dos militares e é nossa, de cada civil. Nós jovens, nós mais ou menos jovens, etc. Bom, e então, isso é preciso. E se a Guiné-Bissau é para mim um caso também exemplar, porque em termos proporcionais, se eu também não me engano, em termos proporcionais, houve mais militares portugueses a fazer a guerra na Guiné-Bissau do que havia no Vietnã do Norte americanos, em termos proporcionais. Portanto, foi o único sítio onde nós fomos derrotados. O exército português foi realmente derrotado, estava derrotado naquela altura, depois dos aviões terem bombardeado, deixaram de, quer dizer, desde que o míssil Strela, acho eu, atingiu o primeiro avião da Força Aérea Portuguesa, aliás, parece que foi disparado por Manecas Santos, que tinha ido aprender isso a Moscovo, e foi ele o primeiro a comandar, pelo menos, a força, o coisa que disparou. E aí acabou a guerra no sentido em que nunca mais a Força Aérea atuou. E a Força Aérea, ao não atuar, evidentemente que o Exército fica em condições muito difíceis. Portanto, essa consciência, estes homens imaginam que sofreu um homem como o Salgueiro Maia, que aos 18 ou 19 anos vai para a Academia Militar para defender o Portugal pluricontinental. E ao fim de 2 comissões, não é, na guerra, tem que chegar à conclusão que não há Portugal plurirracial, que mereça ser, que há outros valores mais altos. E é nisso que o leva a ele e tantos outros, aqueles que aderiram ao movimento dos capitães, a quererem, houve outras razões, mas esta razão, sobretudo para um militar que estava disposto a dar a sua vida pela pátria, mas é neste conceito da pátria, e a essa altura se convence que ser patriota não é só isso, embora também possa ser isso, é defender a pátria, mas vamos lá ver que pátria é que nós estamos a defender, em que condições e em que quadro. E, portanto, estes homens, foi uma coisa terrível, não é? E tomaram uma decisão, estiveram à altura. Não foram os militares todos, parece que foram 600 aqueles que assinaram papéis e que se comprometeram. E que naquele dia, se aquilo tivesse falhado, eles tinham sido ou mortos, ou tinham sido presos, ou tinha sido a sua carreira acabava. E eram homens com 29, 30 anos e tudo isso, sabe? Portanto,
fizeste aqui um apelo à consciência de cada um, à responsabilidade de cada um. Eu estou inteiramente de acordo com isso. E aquilo que, para mim, por exemplo, no caso da Guiné, como tantas expectativas a gente teve, eu penso assim, não podem ser, são os sucessivos governantes, muitos dos sucessivos governantes, e quanto mais poder, mais responsabilidade. Mas também é o povo, também são as novas gerações, não é? Os militares, porque na verdade, e eu há bocado a dizer, e vou-me calar com isso, eles foram, aquilo foi um exército de camponeses, quer dizer, o exército que derrotou o general mais prestigiado do exército português, juntamente com Costa Gomes. E com um outro homem que esteve lá, que eu não me lembro, que era o general, como é que estava na altura do 25 de Abril, que era o general, o governador militar da Guiné, o Betancourt Rodrigues. Estes três generais eram uns generais muito... Portanto, um povo de camponeses, não é? Derrotou os três generais sucessivos, não é? Três generais, o Costa Gomes não esteve lá, mas derrotou o melhor do exército português, não é? Ora bem, esse povo, portanto, é possível fazer o impossível, não é? E nesse sentido, portanto, esse mesmo povo depois não constrói a paz, não é capaz, esse mesmo povo e esses mesmos dirigentes, mesmo tendo como referência máxima Estrela Polar ou nome como Miguel Cabral, têm falhado. E então as pessoas devem também assumir a sua responsabilidade. Eu acho que o seu apelo é muito bonito, acho que isso é válido para todos os países. 50 anos de independência. Dizem que tudo começou em 63, no dia 23 de janeiro. O povo já estava cansado de colonialismo. Mas, com o ataque do PAGC ao quartel de Tite, no sul da Guiné-Bissau, deixe que vos conte um pouco da minha raiz. Vem daquele povo que era escravo. Lembras? Daquela história que, para ter a minha liberdade, tive de mergulhar no mato com tanta dor na alma. Sim, claro que lembras. Porque até agora, de qualquer das formas, continuo sendo escravo mentalmente. Sou daquele povo onde as lágrimas se transformavam em sangue, mas com a persistência, amor e esperança, a nossa força não tem sido em vão perdido. Com coragem de Cabral e dos jovens, a liberdade chegou. E hoje, 50 anos de independência, se celebrou. Mas pergunto-me, como está a minha pátria amada? Guiné-Bissau. Olho-te profundamente e me pergunto, o que faria Cabral se aqui estivesse? O Guiné de hoje, será que ele o reconhecesse? Porque o racismo, tribalismo e corrupção são a moda que se espalha nesta nação. Os jovens exibem-se como se fossem reis, com diplomas vazios que não valem leis. Oh, meu povo, 50 anos a caminhar e ainda não sabes liderar. Não distingues verdade da mentira que vives e segues cegamente os governantes que acolhes. Dizem-se doutores sem saber, numa exibição em vão. Somos nós os jovens que continuam afundando a nossa terra. 50 anos de independência, que para mim é dependência colonial, chamando-me de macaco nas terras vizinhas, e continuo sendo escrava moderna. Respondendo à pergunta da jovem, eu, como sendo um jovem, acho que deveria entender 3 coisas. O que é a independência, o que é a democracia e o que é a liderança. E parar de sentar em casa para culpar os governantes para contribuir no desenvolvimento do nosso país. Porque hoje em dia, se queremos que o nosso país seja um país respeitado e um país desenvolvido, somos nós jovens que temos que lutar, não para esperar o que outros fazem ou culpar os governantes, porque cada um está aí para contribuir. Comandei um destacamento de fuzileiros especiais na Guiné. Participei na conspiração de 25 de Abril. Fiz o que pude durante o tempo que pude. No dia 25 de novembro fui preso e depois fiz o resto da minha carreira em prateleiras, mas finalmente, felizmente, nos últimos 20 anos, a Marinha deu uma escola para dirigir e comandar. E nessa altura fui tirar
mestrado em Ciências da Educação e montei um centro de ensino à distância. Mas o que eu agora vou-vos contar é outra coisa. Portanto, eu já era relativamente um oficial antigo, já tinha uns 6, 7 anos, 8 anos de oficial, e não tinha ido ainda à África. Nessa altura já tinha ideias contra o regime, participava em manifestações da oposição portuguesa e num grupo de jovens oficiais de marinha que começavam a conspirar. Quer dizer, em 70, há um grupo de jovens oficiais de marinha que se organizou clandestinamente com o objetivo de roubar o regime. Portanto, quando fui nomeado para os fuzileiros no fim de 1970, a primeira opção que se me pôs muito claramente foi desertar. Depois decidi que não e que iria assumir as minhas responsabilidades enquanto oficial. Portanto, fiz o curso de fuzileiro especial e fui nomeado para comandar um destacamento de fuzileiros na Guiné. A viagem que fizemos para a Guiné foi no navio Angra do Heroísmo, no princípio de julho, cerca de 20 dias depois de ter nascido o meu primeiro filho. E eu ia com 3 oficiais do meu destacamento, sentámos-nos numa mesa e, em determinada altura, um capitão do exército perguntou se podia sentar-me na nossa mesa. Esse capitão era o capitão Salgueiro Maia. E durante aqueles 5 dias de viagem para a Guiné, nós conversámos muito. Eu tinha uma perspectiva política, era favorável à autodeterminação e independência, tinha comigo um oficial que tinha sido corrido de Coimbra pelas manifestações académicas, e o Salgueiro Maia era um puro. Era um homem que acreditava aquilo que muitos portugueses ainda acreditavam, porque a verdade é que nós vivemos num banho de cultura lusotropicalista, quer dizer, fomos educados a pensar que Portugal espalhado pelo mundo, tudo isso fazia parte do nosso imaginário. Não é? Bom, para resumir, entretanto, à noite havia um grupinho de oficiais milicianos que tinham estado em Coimbra e que se juntavam num camarote e tocavam lá umas coisas e convidaram, em nada altura, para ir lá. Decidimos convidar no outro dia o Salgueiro Maia, passámos a fazer reuniões no meu camarote, essas reuniões de canto livre, e o Salgueiro Maia cantava muito bem. O Salgueiro Maia era um bom cantor. Bom, chegámos à Guiné e temos a cerimónia de recepção do General Spínola. A primeira, com toda a gente, o General Spínola faz um discurso patriótico, depois, numa sala, junta os comandantes de unidade. Somos poucos, os capitães, e eu de marinha, primeiro-tenente na altura. E diz-nos assim isto: a guerra está perdida, aquilo que eu vos peço é que aguentem. Isto em 1971. O que eu vos peço é que aguentem. Encontrei o Salgueiro Maia já perto do fim da comissão, em Bissau. Era um homem já completamente diferente, portanto já não conversámos muito, mas era um homem completamente diferente. Éramos para vir mais ou menos na mesma altura, eu vi um bocado mais cedo do que ele. Ainda assisti ao início da crise dos mísseis, que foi exatamente na região onde eu estava. Foi abatido o avião que levava o Major Lariz e o nosso médico. Logo a seguir vieram outros aviões de Bissau e foi abatido o Major Mantovani e fomos nós ainda que fomos procurar encontrar esses aviões. E depois vim-me embora logo a seguir para Bissau e vim para o continente, onde me juntei aos meus amigos e esperámos que o exército despertasse. Começou a despertar nessa altura. Houve reuniões em que se falou em Bissau, reuniões em que se falou abertamente em golpe de Estado. Quer dizer, evidentemente que o Spínola era um grande general para o exército, mas politicamente nós tínhamos muitas dúvidas em relação ao Spínola.
Marinha, nós, Marinha. Mas, enfim, a verdade é que o golpe acabou por se dar. E o manifesto inicial do MFA preconizava já a autodeterminação e independência. Na negociação com o Spínola, ele conseguiu retirar isso de lá. E esse discurso que ele faz é um discurso que foi depois de uma reunião muito dura, em que ou faz ou os tanques voltam à rua. Foi mais ou menos assim. Portanto, isto voltando ao que o meu amigo disse, nós, nos nossos países, nós é que temos que mudar o nosso país. Enfim, fizemos o 25 de Abril, depois uns fomos derrotados, outros não foram menos derrotados, depois estamos todos juntos, a maior parte de nós está juntos, e pensámos que é o povo que tem que mudar o país. Através de quê? Através de uma democracia. O povo tem que participar. Nós temos que exigir aos Estados uma democracia participativa. Nós temos que exigir ao poder que não são só os partidos que mandam num país. Quem manda num país é o povo organizado em células locais, em organizações cooperativas, etc, etc. Aliás, devo dizer-lhes que nas primeiras eleições que se fizeram em Portugal, nós queríamos que as organizações de base popular participassem. Convenceram-nos a que queriam ter um exclusivo da participação, porque ainda estavam muito novos, mas que depois aceitavam que fossem, e realmente, que a democracia se alargasse. Mas que aquela primeira vez que fossem os partidos, porque eles ainda estavam muito mal organizados e tal. Na realidade, a Constituição, a nossa Constituição, ainda lá tem escrito a possibilidade de nós desenvolvermos organizações de democracia participativa. Nós é que temos que o fazer, e acho que os jovens, sobretudo, é que têm que pegar o país nas mãos e obrigar os políticos a fazerem aquilo que nós queremos que eles façam. Mas somos nós que temos que o fazer. Vocês lá estão tantos contentes com os políticos, como possivelmente nós cá estamos com os nossos. Está pior, quer dizer, sei que na Guiné as coisas não estão boas, estão más, mas são vocês que têm que mudar, não podem esperar que alguém de fora faça o que quer que seja por vocês. Não só filme, eu não como nada. Vou ver. Luta
Está diante da luta. Cabo Guarani. Barriga do sofrer. Na boca da bandeira, na boca do sofrer. Barriga do sofrer. É para nos traduzir, que é para a gente saber o que é. Quem não me conhece, eu sou mestrado aqui em Gestão da Economia Social do Instituto Politécnico de Santarém. Recebi um e-mail. Acho que é enorme prazer estar aqui para conhecer mais Cabral e conhecer a comunidade guineense que eu não tive o privilégio de estar. Portanto, vamos mais rapidamente, para não roubar muito tempo, tentar interpretar aqui o que temos no texto. Temos aqui, se você está diante na luta, aí, ou seja, quando estamos à frente numa guerra, numa luta, temos que ir para frente, não temos que voltar para trás. Ou seja, não podemos estar a ver o que poderá ter acontecido, algumas coisas da família. Ou seja, quando estamos à frente na luta, essas são palavras de incentivo que motivavam os combatentes do PIGC e da guerrilha, e que quando estão à frente da guerra, é para ir à frente, é para esquecer a família, é para esquecer os filhos, etc. por aí fora. E diz assim também uma passagem, passa adiante de pó, ou seja, o texto está se calhar incompleto, mais ou menos, mas queria dizer que temos que estar à frente do povo. Sim, se calhar o povo, o texto de Seria mais bom. Não, queremos fazer um sítio, porque senão vamos tentar fazer um texto de forma geral. Vamos escolher partes mais importantes do texto para tentar. E uma passagem diz assim também: pega traçado do bem, ou seja, pegar a katana, tentar ir para frente, porque o PIGC lutava também, uma parte da guerrilha quase não tinha armamentos para enfrentar o colonialismo português na altura. Portanto, eles andavam com a katana, atacavam um aquartelamento, era um soldado somente que tinha arma na guerrilha, e muitos morriam por isso, porque tinha katana. Alguém tem a arma e acabam por perder a vida. Não, mas, desculpa, acho que para fazer a interpretação sequenciada, porque alguns já estão a perder, acho que não estão. Então, mas não faz mal. Vai levar muito tempo para Mas, explicar. mas Sousa, queres ajudar? Ajuda, vá lá. Poderes também interpretar umas partes, não há problema nenhuma. E então eu faço isso, essa parte não Vai, faz mal. Eu quero só reforçar a interpretação do crioulo para o português. É muito complicado. É muito complicado. Sim. Então vamos fazer o seguinte: uma parte que, porque acho que ele está a interpretar, pode ser. E temos aqui uma passagem muito interessante também, onde diz assim: na boca não na jubi e na boca não espelho. Ou seja, estamos a te ver e tu és o nosso espelho, ou seja, a nossa referência. Ou seja, isso quer retratar o Cabral. Ou seja, o Cabral, o povo guineense está a ver ele como uma referência, como uma pessoa de estima. Se o Cabral ir para a direita, o povo vai para a direita. Se o Cabral ir para a esquerda, e sucessivamente. Ou seja, na boca não é jubi, a boca não é espelho. O espelho é o crioulo mais profundo. Agora não se usa na Guiné, agora se diz espelho. Espelho é quase português, não é? E depois vem, se você adiante na luta, continua a ir à frente, não volta a ver atrás. E também diz assim: Marabu Bariga Sofre, ou seja, Marabu Bariga Sofre tenta aguentar
ficar com fome, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de levantar mesmo com fome, mesmo com dificuldade, tentar levantar e ir à frente, quer dizer, está a encorajar as guerrilhas, mesmo com fome, com falta de suprimentos, com falta de materiais, porque o objetivo é libertar o país e libertar o Portugal do fascismo na altura. Essa é a ideia do Cabral, da guerra. Não era contra o povo português, mas era contra o sistema português. Eu vou tentar fechar isso aqui. Muito obrigado, porque as pessoas são sequenciais. Ok. Se alguém tiver... Vitor, queres acrescentar qualquer coisa? Só que pela história, né, ouvimos que Cabral lutou contra o povo português. Mas, no fundo, o objetivo de Cabral não é lutar contra o povo português, mas lutou pelo regime que estava na altura a vigorar no país. Cabral, como humanista, realmente, o homem é uma personalidade que merece uma obrigação para todos nós dizer obrigado, o líder. Obrigada. O autor deste texto, José Carlos Schwartz, depois morreu num acidente de aviação, quando ia para Cuba, ia ser lá embaixador, e o avião caiu, e ele morreu. Era um enorme poeta e era um dos líderes da juventude do PAIGC, assim como o Agnel Regala e outros. E, portanto, havia um conjunto de jovens como vocês e que tinham uma força extraordinária. Eu ainda há bocado não contei isso. E quando nós vimos aquela juventude com aquela força, como vocês estão agora, quer dizer assim, os velhos vão passar e os jovens, quando chegarem à idade deles, estão mesmo na posição de cumprirem a herança. Então expliquem-me lá, porque é que eles falharam? Eu acho, então, na minha opinião, é porque... Desculpa. Eu acho que, na minha opinião, não é falta de conscientização, mas sim, é falta de preguiça mental que os jovens de Guiné têm. É falta de... É preguiça mental que os jovens de Guiné têm, porque hoje em dia lá em Guiné quase não se vê nenhum jovem a fazer a procura da própria história. Não se vê nenhum jovem que fica investigando o que aconteceu, o que eu devo contribuir para o meu país. Ninguém se faz essa pergunta. Então, neste caso, nós jovens somos culpados de tudo o que está acontecendo na Guiné. Mas esses são os filhos destes. E o que eu estou a dizer é, os filhos do Schwartz, os filhos do Regal, os filhos do outro, que havia um que era extraordinário, que estava no Ministério da Educação, não me lembro, eram tipos, mas do mais avançado que eu já vi, na luta estudantil. E, portanto, eles foram a segunda geração. E falharam. Porquê? Vocês não deviam estudar isso. Que é para depois ver. Posso reformular a pergunta, se faz favor, aqui na linha. O José Carlos Schwartz era um grupo, fazia parte de um grupo que era da juventude do PAIGC. Não tinham estado na guerra, tinham estudado. E estavam a fazer, eram aqueles que mostravam que iam ser os continuadores da luta dos guerrilheiros. Bom, e portanto foram eles que, uma vez que já tinham estudado em Portugal, em França, etc., foram eles que começaram a ter alguns lugares, foram-lhes dar alguns lugares, não é, na administração. E realmente aquele grupo de jovens, quando nós víamos o que eles estavam a fazer, e aquilo, mesmo na música, através da música, tanta coisa que se disse, ele disse e outros disseram, através da música, dissemos assim, epá, podemos estar descansados, porque os filhos dos guerrilheiros, os filhos dos líderes dos guerrilheiros, vão continuar esta mensagem. O que eu estou a dizer é, passados 50 anos, esses jovens, essa juventude, já está no poder. Uns foram mortos, outros foram postos de lado, mas outros também condenaram. E falharam. Por isso é que eu estou a dizer, têm que estudar também o falhanço dos filhos dos guerrilheiros, dos filhos da primeira geração, que é para não cometerem vocês os mesmos erros. Acho eu. Estudem isso. Não só o Cabral, mas aquilo que fizeram do Cabral, os que lutaram com o Cabral e aqueles que seguiram, percebes? É isso que me faz impressão. A pessoa vem de lá e vem descansada. Epá, a Guiné vai ser o país. Não é? E depois... Que o Cabral não disse só para formar. Parece que aquela geração eles saíram do país para fazer formação só para ter título de diploma, tipo licenciatura, mestrado. Mas o Cabral disse, não é isso. É para estudar mesmo, a Guiné, estudar mesmo a juventude. Mas aquela geração dos nossos pais, que estragaram a Guiné-Bissau, vamos dizer isso, foram mandados estudar no Brasil, União Soviética, Portugal, voltaram a Guiné e não fazem nada, por causa França também. França, muitos.
Voltaram em Guiné só com diploma e não sabem trabalhar na administração pública. É uma coisa irreversível. Como nós estamos aqui, vamos estudar no Politécnico, traz as notas. É tão complicado na área, na prática. Estudar a teoria e entrar na administração pública é tão diferente. Foi isso, eles só têm teoria, mas na prática não tem nada. É por isso que a geração deles falharam. Olha, cantam um hino. Eu estou a conectar a explicação. Sim. Peraí. Eu quero dizer uma coisa. E começamos a entender. Tu tens que ir. Vamos cantar? Vamos cantar e depois já falamos. Pode ser, não tem que ser agora. Então mete lá. Vai. Não está. Mas podemos tentar cantar assim. Vocês podem. Não está a dar? Não está. Porquê? Não está para o vídeo. É pá, que chatice. Já estás a ver que está bloqueado outra vez aquilo foge. Não, coloca mas Não, já está no YouTube. Ou seja, quando faz a pesquisa, manda logo está aqui o YouTube. A questão é que não está a pensar bem. Não, é no YouTube, vai ler mais assim. Medicina. Ele sempre que podia fugia-se. Ele não gostava nada de se sentir. Estou a tentar, já conseguiste? Conseguiu. Bravo! Já vou transformar em digital, depois mando. Mas tenho que ir ao centro tecnológico. Olha, uma prendinha. Opa, porquê que vocês... A coisa mais bonita que aqui está é um livro meu. Bom, está bem. Eu já li esta noite. É muito rápido de ler. Se a minha neta, que pela primeira vez vai dormir em minha casa, me deixar. Muito bem. Pronto, então... a coisa mais linda é um livro meu do professor Zé Manel. O Zé Manel que estava aqui, foi ele que ilustrou. A gente lançou isto durante a pandemia, não teve muita sorte, porque estava tudo fechado, mas pronto. Está bem. E está aqui também... E o resto posso deitar fora? Não, o resto também é bom. O resto também. Olha, obrigada, não tenho mais, não posso oferecer mais. Ok. Muito obrigada. Olha, não vi-se para ali. Já agora.